quem vem para cá não pode ser um emissário do ódio, tem que ser um emissário da esperança. Como que o senhor avalia a importância do 8 de janeiro para a história do parlamento, para a história do Brasil? Tem uma escala de crescimento de importância histórica permanente, por esses 100 anos pelo menos. Seja bem-vindo, Dr. Tião Viana. É um prazer recebê-lo no Salão Nobre, nessa temporada especial dedicada aos 200 anos do Senado. O senhor foi eleito para 2 mandatos consecutivos de senador, foram 12 anos na casa e durante 2 meses o senhor presidiu, o senhor foi presidente do Senado. Qual que é a importância da instituição Senado Brasileiro? Olha, Renata, é um prazer enorme estar aqui com vocês, da TV Senado, que é um canal de oportunidade de informação à sociedade de grande relevância, de grande conteúdo. Como eu ouço mensagens e manifestações e ouvi, sobretudo quando estava senador, do Brasil inteiro falando dessa agenda que a TV Senado passa de informação à sociedade brasileira. E falar do bicentenário do Senado como instituição, escudo da democracia brasileira também, é um prazer enorme estar aqui. O Senado é a instituição de suporte ao pensamento refletido, a maturidade de entender um país, de entender a função pública, de entender o papel das instituições. Isso vem da história, 2.800 anos de história do surgimento do Senado, aquela sucessão dos anciãos, das aldeias, das tribos. Aí a nossa geração, é o nosso tempo, a casa de grandes debates. Eu olho para Darcy Ribeiro, eu olho para Josafá Marinho, eu olho... Josafá Marinho, seu contemporâneo no Senado, né? Ele antecedeu um pouco a mim, mas é o da lei da responsabilidade fiscal. É um papel fantástico de dizer quanto se pode, até quanto se pode gastar no controle do orçamento. Aí a gente olha Marco Maciel, nós olhamos Antônio Carlos Magalhães, nós olhamos nomes de grande repercussão no debate nacional, nós olhamos a presença da esquerda já contemporânea ocupada por Suplicy, por Zé Eduardo Dutra, eu entrando, Luiz Helena, os senadores todos, Paulo Paim, que está aí, tantos senadores que representaram essa agenda de debate com as reformas do Estado Democrático já na era pós-Collor e também na transição do presidente Sarney, que presidiu essa casa por 3 vezes, tem sua marca histórica também deixada aqui. Dos episódios da história do Senado, tem algum que você acha mais interessante, mais especial? O que me parece muito relevante na história do Senado? Ele é capaz ou não de conter as crises institucionais ao longo da história do Brasil? Ele pacifica os momentos pela sua histórica temperança, a sua histórica função de tomar decisões mais sedimentadas, mais refletidas. E isso gera um papel muito importante na história do Brasil. Eu diria que não há equilíbrio na democracia se nós tivermos o poder legislativo representado apenas por uma Câmara, porque a Câmara dos Deputados representa o povo, mas numa desproporção muito grande. Como aqui se vota medidas tão relevantes que vão do orçamento geral até a medidas que envolvam questões previdenciárias, questões trabalhistas, questões industriais, questões de financiamento. Se não houver esse equilíbrio, um olhar para o todo, a federação, não é só uma representação numérica que vai fazê-lo. Então, essa é a importância do Senado em refletir, em ajudar. Quando você vê os debates de Ulisses Guimarães, de Paulo Brossard, de Pedro Simon, quando você vê a história, mesmo o Jarbas Passarinho, na sua postura de conservador, que tem que ter também na representação plural e democrática do parlamento, você olha que o Senado foi muito relevante nisso. Eu acho que um momento importante que nós estamos vivendo e devemos pensar do Senado é o que o ministro Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, uma vez me disse, e disse aqui no debate, a autonomia, a independência e a harmonia dos poderes, né?
São autônomos, são independentes, devem ser harmônicos. Mas o legislativo, que tinha grandes debates e resolvia suas prerrogativas, os seus problemas, começou a recorrer à justiça, ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo gostou, porque aquilo aumentou seu poder. Ao aumentar o seu poder, o Supremo não quer devolver essas prerrogativas. Aí termina legislando sobre eleições, termina legislando sobre matérias que são atribuição exclusivas do Poder Legislativo. Mas é culpa do Legislativo que recorreu ao Supremo e foi alimentando essa bola de neve que cresceu e criou uma desproporção de representação de poderes. Mas a possibilidade de recorrer ao Supremo nesses casos foi criada no Legislativo. No Legislativo, é a culpa do Legislativo, é nossa. Nós dizíamos isso e o Supremo gostou, porque se tem algum poder que é igual a ele, da mesma altura, que pode resolver seus problemas, e passa a recorrer ao outro, o outro se fortalece. Isso fragiliza o equilíbrio dos poderes. Então, Renata, no meio de uma efervescência, onde os pilares da Revolução Francesa estão sofrendo fraturas na sua formalidade, e entrando o movimento do ativismo social, as redes sociais, as inovações disruptivas. Quando você olha as big techs que estão aí colocadas, você diz, meu Deus, tem algo acontecendo a mais, onde as decisões são tomadas, começam de manhã, os assuntos, eles evoluem à tarde e à noite já estão decididos além dos poderes instituídos. E o que isso vai gerar? A entrada da inteligência artificial substituindo, junto com os robôs, a mão de obra, a classe trabalhadora em xeque. Eu vi esses dias Elon Musk dizer, haverá a substituição da força de trabalho, da classe trabalhadora, pelos robôs. Já está acontecendo. Ela será em massa. O Yuval Harari, o grande pensador do nosso tempo, diz, serão os servíveis e os inservíveis. E os inservíveis serão muitas centenas de milhões. E o que fazer com eles? Aí é interessante isso. Elon Musk, o que diz? Caminho. Uma renda básica universal poderá resolver isso. O que eu lembrei quando vi essa entrevista dele, que nem tenho simpatia com esse senhor que é dono do mundo hoje, né? Eu tenho até medo do que possa significar tanto poder na mão dele. Eu lembrei de Eduardo Suplicy, que semeou uma renda básica de cidadania para todos aqueles, para reduzir as desigualdades, essa cruel desigualdade. Um país como o Brasil, com tanta riqueza, com tanto potencial, não pode se permitir continuar tão desigual, Renata. E é isso que o parlamento tem que debater. Eu fico ainda pensando no desafio que nós temos em ver um parlamento hoje colocando como agenda prioritária um debate sobre participação no orçamento. Ora, querer gerir 25% do orçamento da União, isso está equivocado. O papel fundamental das grandes diretrizes do Poder Legislativo qual é? Defender a democracia, assegurar um grande debate de uma grande agenda nacional, fiscalizar o Poder Executivo e o Poder Judiciário e assegurar o processo legislativo. Quando eu estou, como legislador, com uma missão tão linda dessas, transferindo minha função tão linda para querer administrar recursos do orçamento, tem algo errado. Porque se eu quiser administrar orçamento, eu tenho que ser prefeito, ou governador, ou presidente da República, e não deputado federal e não senador. Algo está equivocado nesse sentido, isso pode repercutir muito contra a grande função do Poder Legislativo na história das democracias. Não se pode fazer isso quando você olha a Alemanha. Essa repercussão já está acontecendo hoje? Já está acontecendo e fragilizando o Parlamento brasileiro. Você olha a Alemanha, participa do Parlamento, indica no máximo 3% do orçamento e naquilo que o planejamento do Estado alemão estruturou como relevante. Aí o Parlamento pode indicar. O Parlamento brasileiro pode indicar emenda? Pode. Naquilo que são as diretrizes do Poder Executivo. Emenda individual, isso é algo que tem que ser questionado do ponto de vista dos princípios, porque eu não posso legislar a meu favor. Imagine o que vai ocorrer daqui a pouco. Talvez parlamentares possam dizer, eu quero ser parlamentar porque eu vou ter 38,7 milhões por ano para administrar. O que é isso? Esse movimento também que me incomoda, no tempo atual, que me permita refletir aqui,
o movimento pentecostal, que tem um valor tão bonito de reflexão sobre o cristianismo, sobre as novas formas da religião cristã, católica, evangélica, como possa ser representada, desde o movimento luterano, de Calvino, do que vem por aí. Ele que tem um mundo para debater com a sociedade, alguns deles estão priorizando vínculo com o poder representado na eleição. Isso não vai ser bom, porque diz eu tenho tantos mil votos, o outro diz eu tenho tantos mil votos. Isso vai repercutir de que maneira? Talvez esteja se desvirtuando aquilo que foi apresentado como a mais linda agenda das civilizações, que é a agenda do amor, da espiritualidade, da fé. Então, não é para isso que uma igreja deve servir. Ela deve servir a aconselhar, a apresentar bons exemplos, a fortalecer a espiritualidade, as convicções de um mundo amoroso, de um mundo menos competitivo, de um mundo menos em ódio. Quando você olha as sementes que nós temos para fazer uma reforma da educação, para ela, de fato, colocar todas as crianças de manhã e de tarde nas escolas, para ela fazer uma revolução cultural lá, uma revolução do currículo, da reforma curricular, para esses jovens viverem a verdade e não as influências das fake news, das mentiras, que possam estar nos ameaçando como gerações do futuro. Então temos que ter a inovação disruptiva em curso na grande agenda. O parlamento é para debater a agenda da industrialização atual, que nós não podemos perder espaço para a automação que está ocorrendo no mundo, que nós não podemos perder espaço para financiamento. O sistema financeiro não pode continuar sendo o grande detentor do poder sobre o Banco Central. O mercado tem que ser colocado no seu devido lugar e mantida a sua importância. Então, a democracia precisa desse debate, que eu acredito que o melhor autor e o melhor ambiente é o do Poder Legislativo. Mas nós estamos substituindo-os por disputa de poder. Isso é pequeno diante da grandeza dessa casa. Tião, o senhor foi o presidente do Senado aos 46 anos, né? O que isso significou? Olha, eu tinha muita clareza do meu papel. Podia chegar a vice-presidente da casa, contribuir com os partidos de um todo, estabelecer o diálogo. Eu via muito de senadores como o senador Sérgio Guerra, senador Arthur Vigílio, de todos os partidos, PMDB, Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel, todos eles, Pedro Simão, que eu tinha um papel de mediador muito bom com o governo que eu também representava, que era o governo do presidente Lula na casa, né? Tive um pouco dentro do mandato do presidente Fernando Henrique também, os últimos 4 anos dele, e eu sabia do meu papel. Então, quando veio a crise do Senado, no mandato do senador Renan Calheiros, ela não era minha, mas eu estava vice-presidente da casa. A presidência comunica ao plenário que recebeu do senador Renan Calheiros, datado do dia 11 de outubro, o último requerimento de licença do cargo de presidente do Senado Federal pelo prazo de 45 dias. Quando ele renunciou, no dia da votação, que ele foi absolvido, aí eu precisei assumir aquele interregno até a chegada do eleito, que durou 2 meses. Então, e como foi essa experiência? O que é presidir o Senado da República no Brasil? É muito importante. Você tem um papel de relevância de presidir um Congresso Nacional. Tanto é um poder do Estado, né? O poder legislativo. Quando um presidente da República, a Constituição de 46, que ela diz, na ausência do presidente da República, assume o vice. Na ausência do vice, quem assume? É o presidente da Câmara. Ocorreu ali. Quem vem depois dele? O vice-presidente do Senado. Era o meu papel congelado naquela época. Por quê? Porque o presidente do Legislativo não pode sair, nem o do Judiciário. São poderes equilibrados do poder. Então, eu sabia do meu papel. Dirigia o Colégio de Líderes, fazia a pauta do Brasil dentro do Poder Legislativo, estabelecia a dinâmica de funcionamento das comissões, votava, estimulava a aprovação de ministros da Suprema Corte, dos tribunais superiores, o Pacto Federativo, as grandes reformas que estavam em curso, né? Na época havia a reforma do saneamento básico no Brasil. Então, esse papel é fundamental para um presidente da casa. Harmonizar com Arlindo Quinaglia, que era o presidente da Câmara, eu trabalhando com José de Alencar, que era o vice-presidente da República, um gigante também, senador gigante, que dizia que o Senado era um oceano de conhecimento, mas tinha um palmo
profundidade, então presidindo o Senado, e assim no Parlamento Mundial, precisa mais profundidade. Era um idealismo dele e eu defendia. Eu defendi e constituí, Bruno Dantas, que hoje é ministro do presidente do TCU, eu constituí a primeira a Comissão de Altos Estudos Legislativos, para tentar dar profundidade ao papel do Senado nos debates de saneamento básico, de debates sobre o mercado, sobre as leis que fazem parte da agenda cotidiana. Em 2002, antes, o governo Lula já havia sido eleito, né, mas ainda não tinha subido a rampa pela primeira vez. O senhor dizia acreditar que o Congresso de então podia fazer as reformas estruturais do Estado, previdenciária, tributária, política, trabalhista e do Poder Judiciário. Foram duas grandes reformas previdenciárias, uma delas o senhor relatou em 2003. A reforma tributária sobre o consumo só saiu no ano passado. A reforma política vem sendo feita aos poucos, parte por iniciativa da Justiça Eleitoral, parte por iniciativa do próprio Congresso. E a trabalhista saiu em 2017 no governo Temer. Enfim, reformas de Estado têm seu tempo, né? Como é que o senhor avalia a relação que o Senado tem com a capacidade de reformar o Estado? Olha, eu diria que o Senado tem um papel muito relevante, mas o senador Josafá Marinho dizia, né, do jeito que Marco Maciel falava da Constituição. Josafá Marinho, que era do então PFL da Bahia, Da né? Bahia, exatamente. Ele dizia que primeiro tem que maturar o debate e depois a chegada da lei aprovada. Esse é fundamental, esse processo na democracia. Nós não podemos ter ansiedade, mas também não podemos demorar muito. E aí os erros se sucediam. Eu pude dizer a alguns presidentes da República, que nós tínhamos reuniões de direção política dentro, com a representação de governo também, e eu dizia, o erro é quando nós mandamos uma proposta de reforma política, aí queremos votar aquele mosaico, não vai aprovar nunca, porque os interesses são muito contrários. Quando você quer aprovar, você pega dois grandes eixos e diz, vou votar estes dois. Aí você aprova. Aí depois você vai para outra etapa. E assim, olha o que o governo federal conseguiu, o presidente Lula conseguiu fazer agora. Aprovou parte da reforma tributária que esperava décadas. Por quê? Porque ele pegou parte da reforma tributária. A reforma tributária é sobre o consumo, né? Sobre o consumo. Se não, se for fazer tudo, não aprova, porque os recursos legislativos, quem conhece de regimento, param a casa. Você lembra do senador Freitas Nobre, você lembra de outros que pararam essa casa só usando a verificação de quórum. Nosso secretário-geral da Casa, o ex-ministro e agora embaixador em Portugal, Raimundo Carreiro, conta as histórias mais memoráveis das crises do Senado. Ele entrou em 68, quando houve o AI-5, o Filinto Miller assumiu, depois vem o Marechal do Rio de Janeiro, e aí vem... Então, esses momentos de participação na reforma do Estado são fundamentais, mas tem que ter inteligência, tem que ter tenacidade, tem que ter percepção, intuição e tem que agir com liderança. Isso é um requisito para o Senado e o Parlamento cumprirem o seu papel. Se ficarem querendo usurpar ou ocupar o papel do outro, não chegarão longe. Senador, o senhor foi relator da reforma previdenciária de 2003, que criou a contribuição previdenciária dos aposentados. Foi uma reforma grande na época, né? Definiu idade mínima para servidores públicos federais e não passou perto de resolver o déficit da Previdência. Como é que o senhor acredita que é a percepção de responsabilidade sobre essas decisões que o Senado toma, que impactam a vida de milhões de brasileiros? É um tema da maior relevância que você traz e mostra a responsabilidade política, além do interesse político de um representante da população brasileira, no caso, um senador. Eu, quando fui representante, o líder da reforma, o relator da reforma da Previdência, eu sabia que era um debate espinhoso. Eu discuti isso com Luiz Guxiquem, saudoso Luiz Guxiquem, honrado que poucas pessoas eu vi pensando o Brasil 21 anos à frente. Era um projeto longitudinal de planejamento estratégico, pensando o país amanhã. E a reforma da Previdência era essencial, como é em qualquer país do mundo. Nós tínhamos a inviabilidade, tanto na Previdência dos estados, dos municípios, como da própria União. É um momento de uma Previdência que se afirma com seu caráter de equilíbrio financeiro, de equilíbrio atuarial e o caráter de solidariedade, o que é mais importante. Os gastos, o desequilíbrio atuarial,
com inativos, ele cresce à medida que aumenta a longevidade da população, mas a receita do Estado não é correspondente, por uma série de erros e uma visão de desenvolvimento, uma visão estratégica. Então, qual é o nosso papel? Amadurecer, dividir responsabilidade, mas dizer não tem jeito, ou fazemos isso, ou fecharemos as portas do governo, e o governo não pode quebrar. Senão quebra um país, e um país nunca quebrou, não pode quebrar, senão é insolvência. Então, esse é o desafio de uma reforma como a da Previdência. Foi espinhosa, momento de todas as corporações debatendo, mas eu penso que isso é da natureza da democracia, e tem que ser assim. Olha agora a França, o que viveu. A França parou por semanas e semanas e semanas de movimento violento contra 2 anos a mais na longevidade da reforma da Previdência. Não era para tirar direitos. Na época eu trabalhei para cortes de orçamento familiar, porque tinha que contribuir. Mas eu tinha que fazer aquilo sob pena de não termos uma viabilidade. Era um pensamento correto do Estado brasileiro. E agora você vê, o déficit qual foi? 200 bilhões. Isso é uma tragédia ainda, né? E isso reflete diretamente na Previdência. Então, nós temos que dar os passos seguintes. Como? Dividindo a responsabilidade. Eu, como professor universitário, eu tenho que cumprir uma renda que eu vou ter, e foi da reforma que eu tinha trabalhado antes, veio depois, essa reforma já estabeleceu o tempo de serviço e não o salário integral. Isso é de responsabilidade que nós temos que compartilhar, Renata. O Congresso Nacional teve um evento recente que, muito provavelmente, daqui a 100 anos vai estar nos livros de história, que foi o 8 de janeiro. Um ataque não só ao lugar onde nós estamos agora, mas às sedes dos 3 poderes, né? Como que o senhor avalia a importância do 8 de janeiro para a história do Parlamento, para a história do Brasil? É como você diz, vai estar nos livros daqui a 100 anos, e o impressionante é que ele vai ter uma escala de crescimento de importância histórica permanente, por esses 100 anos pelo menos. Por quê? Porque quem estava vendo o 8 de janeiro, como eu estava vendo, pela televisão, a gente não conseguia acreditar que aquilo era a realidade e que a ameaça fosse tão grande à vida institucional do país. Mas era a destruição material do Parlamento, do Poder Executivo, pelo Palácio do Planalto, e do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque havia um grupo insatisfeito com os caminhos da democracia brasileira. E por que havia? Porque nós constituímos uma sociedade de uma sociedade diversa, cheia de diferenças, mas cheia de afetos também, uma sociedade que teve traços amorosos tão grandes, apesar da escravidão famigerada de 350 anos, mas nós tínhamos uma relação de consideração. Isso veio, eu acho, da alma nordestina para o Brasil, essa consideração, esse sentimento afetivo também. E naquele momento houve uma disrupção daquilo, provou que o Brasil tinha se transformado num país de ódio. Por quê? Porque se entendia que o Estado autoritário era melhor do que a mentira de que todo o país estava envolvido em coisas erradas. E não é assim que se constrói democracia. A gente constrói democracia respeitando os acertos, apontando os erros, mas jamais constituindo o ódio como um elo de relacionamento entre as pessoas. Então, o ódio, essa palavra, ela é muito significativa no que ocorreu com a democracia brasileira recentemente, e nós temos que retirá-la. E eu tenho medo, Renata, que isso não consiga ser retirado pela pequenez intelectual que está saindo. Por isso que eu tenho cobrado dentro da universidade, que a universidade volte a ser o farol do mundo, da sociedade, que ela aponte caminhos que não podem passar pelo ódio, não podem passar pelo preconceito, não podem passar pelo alimentar das desigualdades, das minorias pisoteadas, que as igrejas saiam desse ambiente de querer estar influenciando relações de ódio, que elas entrem numa relação de afetividade, de temperança amorosa, de espiritualidade, de sentimento. Aí a vida de um representante do parlamento vai dizer: sociedade, venha dialogar com a gente, mas não traga ódio. É isso que precisa. E quem vem para cá não pode ser um emissário do ódio, tem que ser um emissário da esperança. Tião, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado.